a mais um Conecta Prag, o podcast que conecta você aos principais temas do controle de pragas. Hoje, trazendo inovações, vamos falar de biologia, vamos falar de serviços e vamos falar de mercado com o nosso convidado Marcos Genaro. Marcão, que é conhecido na Prag, no meio, está há muito tempo na associação e está há muito tempo no controle de pragas e vai compartilhar sua experiência aqui conosco. Bem-vindo, Marcos Genaro. Obrigado, Carla. É um prazer e uma honra tê-lo aqui, conversar com você para a gente aprender um pouquinho mais. Você pode contar para a gente, Marcão, um pouquinho da sua trajetória no controle de pragas? Esses 5 anos que você começou, quanto tempo? Ah, faz um tempinho já. Que eu comecei nas pragas urbanas, eu sou engenheiro agrônomo, né, da Exalc, da Luiz de Queiroz, da USP, e lá eu comecei um estágio com controle de pragas urbanas. E, na verdade, as pragas de grãos, né, elas não são uma praga tipicamente urbana, estão virando urbana. Mas isso do estágio, voltando ao estágio, começou em 89 e 90, que eu comecei a estagiar. Aí, em 91, eu entrei na parte de pragas urbanas. E daí não parei mais. Então são 35 anos, 33 anos aí. Aí nós montamos a Controle Inset, minha empresa, e ela fez 30 anos esse ano. E desde lá a gente começou essa cavalgada, né? Com controle de pragas urbanas. A primeira coisa que nós fizemos ao montar a empresa foi exatamente nos associarmos à Prag. E a segunda coisa é levar os documentos para a vigilância sanitária. É engraçado, mas foi exatamente isso que aconteceu. Aí nós nos associamos e de lá para cá tentamos ajudar ao máximo a associação. Agora, Perfeito. Voltando a pragas urbanas, né? E principalmente a praga de grãos, que é o que você me perguntou. O que nós temos de pragas de grãos? Eram pragas agrícolas que migraram em algum momento da agricultura para a área urbana. Por quê? Porque nós consumimos produtos agrícolas, não in natura, mas eles com pouco processamento, vamos dizer assim, que é o caso do arroz, do feijão, né, do trigo. Então, esse tipo de inseto atacava-os no campo. Aí o que acontece? Por algumas falhas ou então por alguns acidentes, eles acabaram seguindo os produtos para o supermercado. Perfeito. Assim, só para pontuar, Marcos, para a nossa audiência que está nos assistindo, que não tem muito conhecimento com biologia, assim como eu, pontua para mim quais são as principais pragas de grãos que nós temos hoje. Bom, praticamente as principais são coleópteros, são pequenos besouros, eu vou citar alguns agora. Seria, por exemplo, os citófilos, né? E esse citófilos, que Citófilos oryzae, por exemplo, que ele veio do campo com arroz. E ele hoje é uma grande praga de massas alimentícias. Massas alimentícias pode ser macarrão, pode ser biscoito, pode ser barra de cereal. E ele é uma das principais que existem hoje. Fora isso, também tem algumas pragas da farinha, que também são muito comum e é uma grande praga, né? O Lasioderma serricone também, que é o bicho do fumo, do café e da farinha. Temos as traças da farinha, né, que são lepidópteros, aí já é outra coisa, são mariposas, né, que o pessoal chama aquela mariposinha, né, que é uma traça da farinha, que também é complicado. Então, assim, para não ir muito longe nem ficar aqui falando nomes científicos, né, a gente pode dizer que são os carunchos e as traças. Perfeito. Né? Caruncho ou gorgulho, né, tem locais no Brasil que se chama gorgulho. Perfeito, Marcos. Aí, como caruncho, a gente conhece mais. Mas às vezes tem umas perdidas no armário lá de casa também. Então, tá vendo? Esse é um exemplo clássico de importação de infestação. Com certeza não tinha. Você levou. Aí, a partir do momento que a gente não sabe, teoricamente, cientificamente, a gente poderia começar a rastrear como que ela chegou. Uhum. Só que, vamos supor, já está lá, você levou. Agora, imagina na sua despensa a ampla gama de produtos que ela pode atacar. Principalmente, imagina aquele milho de pipoca, um milho que você esqueceu lá, esquecido, né? Suas filhas fizeram a pipoca e jogaram no fundo do armário. Começou. A hora que você acha aquilo, é um criadouro só.
É isso que eu estou falando. Essa é a infestação cruzada. Perfeito. E aí nós temos uma questão, Marcos, é a seguinte, que você falando me parece um serviço bem específico. Não são todas as controladoras de pragas, em sua grande maioria, que executam esse tipo de serviço, ou pelo menos não que eu tenha conhecimento. É isso mesmo? Você vê que são algumas empresas que elas olham com mais atenção para esse segmento de tratamento Sim, mas a gente tem que dividir em 2 momentos aí. Momento indústria, aliás, em 3 momentos. Momento campo, produção, o momento indústria e o momento sua casa. Na sua casa, o tratamento pode-se dizer que é um pouco mais fácil. Você vai pegar aquele pacotinho que nós citamos no começo, jogar fora e fazer uma boa limpeza, chamar uma empresa controladora de pragas para fazer uma desinsetização e, em tese, você vai resolver. Obviamente que tem que ser, ter alguns produtos especiais registrados para esse fim, então a empresa tem que ser realmente uma empresa competente. É uma empresa registrada, uma empresa associada da Prag, porque a Prag já faz por si só toda essa pesquisa, né? Você só pode ser associado se você realmente tem o aval de uma vigilância sanitária e tudo mais. Enfim, fiz o merchan, tá? Fez a lição de casa, gente. Aí nós temos o momento campo, que aí sim, engenheiro agrônomo ou técnico agrícola é uma pessoa que sabe o que está fazendo, onde está fazendo, para não haver uma contaminação ou mesmo, né, atingir pragas não alvo, pragas que você não quer. O que é uma praga não alvo? Um inseto que não era para você matar com aquele inseticida. Então você tem que saber o que você está fazendo. Muitas vezes se usa o método do expurgo, que eu vou falar daqui a pouquinho, né? Ou o tratamento fitossanitário. O que nós temos aí? Aí o momento indústria, que você tem uma subdivisão que é o quê? O depósito. Então a indústria pode receber isso, pode processar isso, e aí na indústria você pode ter uma contaminação. Aí é um pouco pior. Esses insetos que eu citei, os 3, né? Os 2 carunchos e a taça voam. Então a contaminação começa a ser um pouco maior. E sim, você tem que ter um profissional que entenda de controle de pragas de grãos em ambiente urbano, para que você possa fazer as tratativas de uma forma a não usar produtos que não são que vão muito além do que você precisa ou muito aquém, e não consigam controlar, ou controla demais até o que não era para controlar. Entendi. Então, esses são os momentos. E como você vai fazer isso? Estudando. Você tem que estudar, cada caso é um caso, não existe uma receita de bolo, então você tem que realmente conhecer. Então, agora, respondendo a sua pergunta, desculpa, né? Eu nunca consigo responder direto, né, Carla? Respondendo a sua pergunta, sim, você precisa entender, você precisa saber, precisa ter uma prática, o título para usar alguns produtos até. Não é qualquer pessoa que pode usar, por exemplo, gás expurgante. Né? Você tem que ter... A empresa tem que ser registrada nos órgãos de agricultura, de pecuária e tudo mais. Você tem que ter o descarte correto disso, a vedação correta. Esse gás é fortíssimo. E como manejá-lo. Então você tem os engenheiros agrônomos e florestais que podem usá-lo, e você tem também alguns técnicos. Né? A nível técnico também pode ter a capacitação para isso. Né? Mas tem que ser uma pessoa que realmente tenha não só a capacidade, como também o título, tem que saber o que está fazendo. Entendi. Então, assim, diante da sua pergunta, Marcos, me vieram aqui mais 10 dúvidas. Para cada resposta, 10 dúvidas, viu, audiência? Vai complicar um pouquinho, mas a gente fica até a hora que acabar suas dúvidas. Vamos lá. No começo da sua fala, você me disse que para uma residência, por exemplo, é mais simples, porque eu posso pegar o meu pacotinho contaminado, o meu pacote de arroz, minha bolacha, meu pacote de biscoito, de pipoca, descartar e fazer o tratamento do local. Na sequência, você me falou dessa questão do armazenamento do distribuidor e eu pensei em grandes depósitos. Sim. Por exemplo, importação, pessoal de... como que é? Os navios que tem... os porões de navio. Porões, isso. Em grande escala, uma coisa maior. Nesses casos, você não tem simplesmente como vou descartar esse container de alimento. Como que funciona, Marcos, para esses ambientes? Realmente também é o tratamento
de expurgo, é o tratamento fitossanitário. Ou seja, você vai fazer com os mesmos gases, só que com apresentações diferentes. Pode não ser na pastilha, pode ser em sachê, tem vários tipos de apresentação. Você vai o quê? Desenhar o seu tratamento de acordo com a quantidade. São feitos iguais. Tudo é feito igual e também com estudo. Muitas vezes se faz um silo inteiro de farinha, né? Nós estamos falando de 300 toneladas, 500 toneladas, 500 mil quilos. Né? Você faz o expurgo num silo. Ou você faz o expurgo também em um depósito de grãos, por exemplo, em sacarias. É coisa grande. Né? Então você tem que ter a equipe, o equipamento, você tem que ter toda a parte de vedação. Esse gás não pode sair de lá. Só funciona, né? A parte do expurgo só funciona com a vedação correta. Né? Isso é física, é lei dos gases. Se você tem um furinho no seu plástico, por exemplo, a sua lona plástica, né? O ambiente que tem maior pressão vai para o de menor pressão, vai embora todo o gás. Entendi. E é muito importante nisso respeitar o tempo. Não adianta falar, tá falando para ficar 10 dias aqui, 240 horas, mas eu vou colocar um pouco mais de gás e abrir antes. Não adianta. Você está simplesmente modificando, não. O tempo de exposição é tão importante quanto a dosagem correta. Nossa. Então você tem que ver tudo isso. Então, assim, Marcão, e eu falei, Marcão, dentro do mercado de controle de pragas, nós podemos dizer que existe uma área específica com regulamentações também específicas e diferenciadas para o tratamento de praga de grão. É isso? Tem regulamentações diferenciadas? Na verdade, a regulamentação que rege o controle de pragas urbanas também rege o ambiente urbano. Eu posso fazer esses expurgos no ambiente urbano. Só que como é uma praga que veio da agricultura, você tem também o Ministério da Agricultura envolvido. Né? Então você tem duas legislações aí. Elas não são conflitantes, elas são complementares. Porque os cuidados que eu tenho que tomar na agricultura, por exemplo, na cidade eu tenho que tomar muito mais. Então esse gás é um gás que eu não posso simplesmente... Eu retiro ele, o que eu faço com aquele resíduo? Ele pode pegar fogo, ele tem que ser tratado, ele tem que ser medido, eu tenho que fazer a logística reversa dele, eu tenho que assinar. Né? Existe uma legislação própria com os produtos que podem ser feitos e os produtos que não podem. Então, realmente, são duas legislações, mas são complementares e elas se sombreiam na área urbana, que é a nossa casa. Compreendi. No caso, então, teria que ser um agrônomo responsável, ou não necessariamente? Então, pela legislação atual, existem alguns técnicos que podem também. Né? Antigamente era só engenheiro agrônomo, a gente falava direto isso, inclusive, mas existem alguns técnicos agora. Perfeito, Marcos. E você vê esse mercado como um mercado promissor, por exemplo, como uma oportunidade para as empresas controladoras de pragas, exemplo, pequenas empresas que ainda não prestam esse serviço, de que possa ser um segmento a se seguir, a se profissionalizar, que vale a pena? Como que você vê isso? Todo serviço técnico vale a pena. Esse é um pouco mais perigoso do que o controle de pragas urbanas, porque ele envolve um gás que, em presença de água, pode pegar fogo. Inclusive, houve aquele problema lá no Porto de Santos, uma madeireira que estocava esse produto clandestinamente, pegou fogo e matou um bombeiro. Porque o bombeiro não sabia o que está enfrentando lá, eles começaram a apagar com água, e a água potencializava o fogo, aumentava. Então, até eles descobriram que tinha que pagar com um certo tipo de espuma e tal. Infelizmente, o bombeiro foi hospitalizado e faleceu. Ou seja, é o tipo da coisa que precisa realmente saber e estudar. É promissor? Claro. Todo e qualquer nicho do nosso mercado em que precise de uma especialização é bom. Né? Só que os custos aumentam também. Sim, sim. Os custos aumentam também. Você responsabilidade. Tem a responsabilidade dos custos. Então, ele é um nicho interessante, mas os custos também são altos. Para quem está acostumado com custos baixos, né, esse é alto. Por exemplo, uma lona plástica é caríssimo. E um dia você troca, ela tem vida curta, né? Tem vida útil, né? Uhum. Curta não, mas útil.
Marcos, quando eu ouvi você falando sobre o serviço, me remete para além de um tratamento pontual, uma preocupação constante com o ambiente. Por exemplo, uma consultoria numa indústria de alimento, por exemplo, uma grande indústria. Você que tem essa experiência, que atende grandes cases aí desse setor, você pode trazer alguns exemplos para a gente de como que é esse serviço, essa consultoria? Sim. O serviço nunca foi, não acredito que seja, para nenhum tipo de empresa, nenhum pequeno ou grande, residência ou não, a pessoa vai lá, aplica o produto e vai embora, não. Tem que se dar uma assistência, né? Você tem que procurar, em alguns casos como esse, você tem que procurar o porquê aconteceu. Lembra que eu falei no caso da sua casa, hipoteticamente, né? A gente não vai precisar, vai ser difícil encontrar o porquê. Rastrear, mas normalmente a gente consegue rastrear onde está. É só pegar aquilo que está mais infestado. Isso bem a grosso modo. Numa indústria não é bem assim. Então você tem que rastrear o produto, investigar, saber quando que chegou, tentar levantar uma data de provável infestação para você saber quais são os riscos daquilo ter se espalhado radialmente e poder chegar num ponto em que você faça o tratamento para que você tenha realmente controlado aquela praga. Então, aí fora isso, depois você vai ter que emitir vários laudos, relatórios, porque a pessoa quer saber o que aconteceu. Então, envolve também a parte de escritório. E aí é a cadeia toda, né? Porque você está me falando que vem desde a agricultura, quer dizer, estou pensando numa indústria, numa marca famosa, por exemplo, do alimento. Pode vir, por exemplo, vamos supor, uma grande indústria de alimentos que compra matéria-prima, por exemplo, compra farinha. Sim. De uma outra grande indústria, né? Normalmente essas grandes indústrias têm tudo isso rastreado. Aí você vai ter que procurar quem foi que chegou, se o problema foi interno ou externo. Quem infestou quem? Foi o cruzado? Já existia algum foco na indústria que infestou a nova leva de farinhas? Ou foi a nova leva de farinhas que infestou o que estava lá antigo? Você tem que ficar exatamente... você tem que pensar. É o trabalho investigativo. Logicamente que a correção é necessária imediatamente. A investigação a gente começa a fazer depois da correção. Marcos, e eu acabei de me lembrar de um episódio que aconteceu comigo e que me remete ao tamanho da responsabilidade que é esse trabalho, seu serviço, que você é especialista. Há pouco tempo, acho que 1 ano atrás, por aí, a minha mãe comprou um fermento no supermercado, um fermento desses de bolo, e na hora de colocar tinha um bichinho, um caruncho dentro. Olha só. E na hora eu vi, gente, o bichinho preto no meio do fermentinho branco ali, eu falei, não é possível, né? E acabou de abrir e estava lá. Então, para mim, que sou do controle de pragas, que tenho um pouquinho de noção, eu sei que, de repente, não é um bicho, um animalzinho que traria uma preocupação tão grande quanto a contaminação. Mas para algumas pessoas, o inseto dentro do alimento pode representar a perda de uma marca, prejuízo até de marca, prejuízo de imagem. Fala um pouquinho desse final da cadeia com o consumidor. Tá, só um pouquinho nesse meio da cadeia. Você imagina uma empresa enorme, né? E apareceu isso no fermento. Você tem que estudar como é que é a estrutura de fazer esse produto. O que ele coloca primeiro? É a farinha ou é o fermento? É o açúcar ou é o aroma? Eu não sei, eu preciso estudar porque se o bicho apareceu ali, mas será que ele veio do fermento mesmo ou ele subiu depois que você pôs o fermento? Entendi. Então você tem que investigar tudo isso. Agora vamos lá para o final da cadeia. Exatamente o que você falou. Qualquer empresa, pequena, média ou grande, tem a maior patrimônio é a marca. Né? Um inseto pode destruir uma marca ou manchá-la, né? Existem todos esses fatores. Então, se você tem esse inseto, tem que ser investigado o porquê que ele está lá. E pode realmente acabar com uma marca. Ou pelo menos arranhar, né? No mínimo arranhar. E dependendo da marca, é muito importante esse problema. Então, outra coisa que também acontece muitas vezes, sai da fábrica
sem nenhum problema e infesta nos armazéns do distribuidor dele ou do próprio do ponto final de venda. Isso tem que ser tudo estudado, mas realmente é um problema sério e as grandes empresas têm programas, né, para ir aos supermercados e fazer uma vistoria dos seus estoques. Sobre esse aspecto. Esse aspecto e muitos outros. Um dos aspectos, faz de vários aspectos. Sim. O nome, se está corretamente etiquetado, se a tabela nutricional está correta. Então, os profissionais vão lá, fazem um checklist de tudo que é, e um deles é ver se tem insetos ou não, e já notificar. E também muitas empresas utilizam um saque. Né? Quando a pessoa pede, liga no saque falando esse problema, pega-se todo o histórico de onde ela comprou, a data, tudo, para que se vá ao mercado para ver se tem algum problema ou não. Ou mesmo pegar, as empresas têm da produção, de cada lote de produção, ela guarda uma amostra para que tenha certeza que não foi de lá que saiu. Então é um pouco mais complicado, complexo, só que existe sim essa rastreabilidade exatamente para evitar o problema que você falou. Nesse caso específico do que aconteceu até comigo, eu entrei em contato com o SAC, eles pediram para que eu reenviasse o produto para eles até para essa rastreabilidade. Sim. Eu fiz, porque eu entendo o tamanho, sim, que é a preocupação e a responsabilidade. Mas muitas empresas poderiam, de repente, responsabilizar, no caso, até o controlador de pragas. A empresa que está na frente dessa consultoria. Já aconteceu alguma coisa nesse sentido com você, que você pode trazer como experiência para a gente? Não aconteceu de nós sermos responsabilizados, ou eu ser responsabilizado por essa infestação. Nunca aconteceu, porque é um caso muito claro, né? A gente controla e a gente acaba rastreando o que está acontecendo. Então, não houve uma falha no controle. Muitas vezes há uma falha no próprio fornecedor da matéria-prima ou no controlador que faz. Muitas vezes eu não faço o controle, por exemplo, onde ele guarda o estoque dele. Eu só faço o controle da indústria. Então, são coisas que, às vezes, elas se complementam. Mas, de acordo com a expertise do controlador de pragas, né? Se ele não tiver a expertise nessa área, ele pode se comprometer, sim, prometendo coisas impossíveis de fazer, ou fazendo muito a menos do que deveria. Existe, sim, esse problema. E é um problema que eu nunca ouvi falar mais sério, mas já ouvi falar que houve. Sim, e às vezes até, né, Marcos, da pessoa tentar resolver, não conseguir e acabar sendo responsabilizado e não saber se defender. Sim. Porque no caso você... Exatamente, porque no seu caso você consegue, igual você conseguiu demonstrar pra gente aqui em poucas palavras, que existe toda uma cadeia a ser analisada, né? Então, onde começa a minha responsabilidade termina a minha responsabilidade. E às vezes uma pessoa sem conhecimento não teria como documentar isso, como se defender diante disso. O mais, vamos dizer assim, cativante, né, disso é que não existe uma resposta. Existe um trabalho, né? Você engenha soluções, engenha o tratamento e existe todo um trabalho que você muda a cada ponto. Por exemplo, o fermento com farinha, com carunchos, né? Será que estava mesmo lá ou estava na farinha? Eu já vi alguns casos de fermento, né? Mas eu vi muito mais na farinha. E você, quando usa fermento, geralmente usa farinha. Então, nesse caso, foi ao abrir a embalagem que a gente já foi viu. No fermento. Foi no fermento. Foi no fermento mesmo. Você entendeu? Mas tem que se estudar. Uhum. Imagina se você é uma funcionária e jogou lá e viu só depois. Ah, tá. Então é uma coisa que tem que se estudar. Sim. Mas perfeitamente, é isso mesmo. Ou seja, o brilhante dessa área da controle de pragas é que nunca é igual. Perfeito, Marcos. E olhando para questões de inovação, a Expo Prag esse ano falou bastante em inovação, em novas tendências. Você vê como que está essa questão de inovação para esse setor, para essa área? Olha, nessa área específica, a inovação está acontecendo com o emprego de mais iscas de feromônio, que é um hormônio de atração, né? Que você usa muito, ele está muito caro ainda, mas as empresas estão trabalhando já para baixar o preço, e você fazer bastante
monitoramento de área, para que você não precise usar o menos possível produto químico. A ideia é essa. Então, a inovação está em trazer melhores armadilhas para que você use melhor, mais consciente e trabalhe em cima do planejamento. Perfeito. E como potencial de mercado futuro, assim, você vê um crescimento do mercado, você vê que isso tende a reduzir, como que você vê? Olha, eu vejo quanto mais cresce o mercado, mais cresce o nosso segmento. Então, quanto mais cresce as indústrias de alimentos, mais esse problema vai existir. Então, realmente, eu projeto um aumento no futuro, talvez um aumento um pouco menor do que os outros, mas sim um aumento. Porque nós somos um país especialmente exportador e não importador. Então, a exportação é muito maior. Perfeito. Agora, no caso da farinha, a importação é muito grande. Perfeito. Somos fabricantes, somos líderes até nesse segmento. Sim. Então, para a gente finalizando, Marcos, eu queria que você entrasse um pouco na questão do associativismo. Como você que faz parte há muito tempo também da associação, e aí trazendo a sua experiência, você vê uma preocupação da associação em profissionalizar também nesse sentido de novos mercados, novas tendências? A gente tem esse olhar para desenvolver outras empresas para novos mercados? Você acabou de, na sua pergunta, foi a definição do associativismo, né? Você reparou, né? O associativismo é exatamente o desenvolvimento do mercado. E o mercado só se desenvolve com empresas também desenvolvidas. Então, a ideia é essa, é você fazer com que não exista mais guerra de preço. Porque o técnico, que é técnico, sabe calcular seus custos. Então, vai ser o quê? Definido por espaço, por exemplo, quando menos você se desloca para diminuir o custo, regionalizações, porque as técnicas são as mesmas. Né? Hoje, a gente, infelizmente, tem uma briga de preço, que eu nunca entrei, graças a Deus não entro nesse tipo de briga, mas existe uma briga de preço, e essa briga de preço leva a uma quebra de técnicas, quebra de responsabilidade técnica, o que não pode ocorrer de jeito nenhum. Entendi. Então, assim, as brigas serão, né, as brigas por performance e nunca por preço. Eu tenho até, inclusive, outro dia eu estava vendo um programa noturno dessas TVs pagas de repórteres mesmo, né? É um jornal, e a moça estava mudando de casa nos Estados Unidos e ela falou que ela fez, por definição, 3 cotações. A diferença foi $1. Nossa. Ou seja, quem deu a melhor apresentação, ofereceu uma coisa a mais, é que acaba ganhando. Mas o preço não muda. Entendi. Não é o caso daqui, né, Carla? Não é. Aqui a gente tem do Iapoque ao Chuí, do 8 ao 80, literalmente. Exatamente. Porque, assim, o que eu vejo como importante na sua fala, na sua apresentação, Marcos, é o seguinte, que assim como toda cadeia você tem, né, diferentes pontos de contaminação, de ação da praga, nós também temos diferentes pontos do controle. Porque se você pensar que começa desde o controle agrícola, que é lá na plantação, como que vai ser armazenado, que já tem que vir com essa preocupação, com esse olhar. Já é um olhar para a praga. Chega na indústria que vai contratar uma consultoria, uma empresa mais especializada, que é esse serviço que você costuma prestar em grandes players. Sim. E chega aos supermercados, pequenos armazéns, que é onde são atendidos por empresas mais cotidianas, que não tem talvez um nível de especialização, Sim. mas que precisa ter esse conhecimento até para identificar, identifiquei em um pacote de macarrão, por exemplo, um tipo de praga. Sim. A empresa que está lá executando o serviço precisa ter esse olhar para comunicar à indústria. Não Sim. Seria isso? Seria isso, ou então, né? O mundo ideal. Não, talvez próximo disso, já vi empresas que são associadas, inclusive, e que não têm a capacitação de fazer isso,
Fala, não, chama o Marco Genaro. Sim. Ou chama tal profissional. Aí ele me chama, mesmo ele tendo o contrato ali, para ajudá-lo. Ou seja, com isso é engraçado, né? Mas ele fortificou o contrato dele com outra empresa, Sim. porque ele assumiu uma deficiência e levou uma pessoa que ele confiava para resolver essa deficiência. Sim, sim. Então você está vendo como é que fecha? Então, eu não interferi no negócio dele e nem ele nesse negócio nosso. Perfeito. E foi assim, e ele assumiu. Não, isso eu não posso fazer. Eu não tenho a qualificação técnica para fazer. Perfeito. Agora, Marcos, para a gente finalizar, eu queria que você deixasse um recado para as empresas, então, empresários, pequenos empresários do controle de pragas, que é a maioria da nossa audiência aqui, sobre esse serviço. Se pretende fazer, se não pretende fazer, deixa um recado aqui direto para o pessoal, uma dica aí de quem queira fazer ou de quem já enfrenta alguns problemas de encontrar carunchos, de encontrar praga de grãos no seu dia a dia. É um problema, né, essa praga de grãos. Eu acho que todos os nossos associados, por definição, são pessoas mais esclarecidas, né, e entendem do associativismo. Então, o ideal seria ela que atuar na área tem que se estudar, ela tem que entender, tem que ter também o título por legislação, né? Você tem que ser técnico ou engenheiro agrônomo, engenheiro florestal para fazê-lo, e você tem que usar as ferramentas que você tem, inclusive a associação. E, como eu disse antes, se não consegue fazer, não é nenhuma vergonha. Não tente fazer se não sabe. Procura quem sabe na primeira vez, se qualifica e na próxima ou você faz, ou você até fortalece o seu vínculo com o seu cliente, chamando quem já consegue fazer. Marcão, foi um prazer inenarrável conversar com você. Eu que agradeço, Carlinha. Você sempre no coração da gente aí, fazendo isso. Muito obrigada. Sou sua fã. O Marcos, eu tenho, gente, o acesso a ele, então sempre que tem algum problema, eu peço consultoria ao meu biólogo de grãos predileto. Muito obrigada. Obrigado. Será sempre bem-vindo, é sempre um prazer enorme ter você aqui no bate-papo com a gente. Muito obrigado, e eu também estou sempre na Prag, é só falar qualquer coisa, né? A Carla já sabe como fazer também, só me procurar. Muito obrigado. Eu quero agradecer a nossa audiência por acompanhar mais esse podcast, mais esse papo no Conecta Prag. E fiquem atentos às novas dicas, às novas realizações aqui do Conecta. Muito obrigada.